Olá, eu sou o pastor João Balbino. O tema desse vídeo é aquilo que Deus exige. O coração dessa mensagem é graça que denuncia o erro, é graça que corrige, é graça que conduz ao arrependimento e à fé em somente Jesus Cristo, é graça que reconcilia, é graça que revela o caminho em que todos devemos andar. Que você encontre graça para promover toda e qualquer reforma que se faça necessária. Que você encontre graça diante de Deus e força para assistir esse vídeo até o final e que você tenha o máximo proveito. Leiamos livro do profeta Miqueias, capítulo 6, versículos 1 ao 16. Ouçam o que diz o Senhor. Fique de pé, abra processo perante os montes, que as colinas ouçam o que você tem a dizer. Ouçam, ó montes, a acusação do Senhor. Escutem, alicerces eternos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. Meu povo, o que foi que eu fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal e reconheça que os atos do Senhor são justos. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. A voz do Senhor está clamando a cidade. É sensato temer o teu nome. Ouçam, tribo de Judá e a assembleia da cidade. Não há na casa do ímpio o tesouro da impiedade e a medida falsificada que é maldita? Poderia alguém ser puro com balanças desonestas e pesos falsos? Os ricos dentre vocês são violentos. O seu povo é mentiroso e as suas línguas falam enganosamente. Por isso, eu mesmo os farei sofrer e os arruinarei por causa dos seus pecados. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Continuarão de estômago vazio. Vocês ajuntarão, mas nada preservarão. Porquanto que guardarem, a espada entregarei. Vocês plantarão, mas não colherão. Espremerão azeitonas, mas não se ungirão com o azeite. Espremerão uvas, mas não beberão o vinho. Porque vocês têm obedecido aos decretos de Orim e a todas as práticas da família de Acabe, e têm seguido as tradições deles. Por isso, os entregarei à ruína e o seu povo ao desprezo. Vocês sofrerão a zombaria das nações. O texto que nós acabamos de ler retrata a cena de um tribunal. Deus entrou em juízo contra o seu povo, versículos 1 e 2. Ali está o júri, as testemunhas foram arroladas, o indefensável réu está sendo incriminado e provocado a defender a sua causa. Deus é o promotor de justiça, é aquele que faz a acusação e também o juiz, aquele que ao final de tudo anuncia a justa sentença. Nos versículos 2 ao 5, Deus faz uma breve revisão de seus feitos em favor de seu povo rebelde. O réu indefensável é o povo de Deus, é o povo santo. São aqueles que Deus redimiu da escravidão no Egito, aos quais o Senhor se revelou, deu a lei, enviou profetas e outras coisas. Israel deveria ser um luzeiro para as nações, deveria ser a reserva moral da humanidade, deveria ser o povo benigno, deveria ser o exemplo do viver justo e piedoso para todos os povos. Mas aqueles que foram tão grandemente favorecidos por Deus, na prática, eles se igualaram aos que não tinham nenhuma luz. Os versículos 6 e 7 revelam quão corrompido era o caráter do réu. Eu fico assombrado. Quando o réu se expressou, tudo não passou de uma tentativa de subornar a Deus. O réu não demonstrou arrependimento, não manifestou qualquer respeito por aquele tribunal, nenhum temor. Quando a voz do réu é ouvida,
Tudo se limitou a oferecimentos que fossem suficientes para resolver aquela situação. O réu queria saber o que poderia fazer, quanto custaria, o que Deus, o juiz, aceitaria como pagamento para lhe ser propício, para lhe ser favorável. Holocaustos de bezerros de um ano, milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite, o filho mais velho. O réu pensou que Deus era seu igual. Israel estava tão apegado à forma de vida pecaminosa que sequer foi capaz de considerar a possibilidade de se arrepender e de renunciar ao mal. Em seguida, em nossa opinião, encontramos um dos versículos mais centrais, mais importantes da Escritura Sagrada. Deus fez com que o réu escutasse o Evangelho, ofereceu uma síntese objetiva de seu ensino e de sua expectativa para o seu povo. Versículo 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Justiça é equidade. Praticar a justiça significa que aquilo que eu quero para mim, também quero para o meu próximo. Fidelidade é qualidade de Deus. Amar a fidelidade, em termos absolutos, significa ter amor constante, não desistir do outro. Quanto a andar humildemente com Deus, isso é o Evangelho, é o coração de tudo. Nos versículos 9 ao 12, está a exposição do caso. A Escritura denuncia os erros do povo, em termos de tesouro da impiedade, medida falsificada, balanças desonestas, pesos falsos, ricos violentos, povo mentiroso e línguas que falam enganosamente. Fica evidente que a raiz do problema é o coração desviado, corrompido, cobiçoso em relação às coisas que são meramente terrenas. Há pessoas que jamais consideram que a maneira como fazem negócios e os golpes que aplicam em seus semelhantes são um problema grave. E nos versículos 13 ao 16, Deus anunciou o que iria fazer. Leiamos. Por isso, eu mesmo os farei sofrer e os arruinarei por causa dos seus pecados. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Continuarão de estômago vazio. Vocês ajuntarão, mas nada preservarão. Porquanto o que guardarem, a espada entregarei. Vocês plantarão, mas não colherão. Espremerão azeitonas, mas não se ungirão com azeite. Espremerão uvas, mas não beberão o vinho, porque vocês têm obedecido aos decretos de Urim e a todas as práticas da família de Acabe, e têm seguido as tradições deles. Por isso, os entregarei à ruína e o seu povo ao desprezo. Vocês sofrerão a zombaria das nações. Em outras palavras, é como se Deus houvesse dito: Israel, você se rebelou contra mim, me desprezou e escolheu o mal. Você tem obedecido aos decretos de Urim. Em outras palavras, você tem seguido após doutrinas falsas, seguido doutrinas de demônios. Você ama as riquezas. Em vez de ser uma bênção, você escolheu enganar e explorar aos seus semelhantes. Vocês seguem a todas as práticas da família de Acabe. A casa de Acabe é a casa da idolatria, é a casa da feitiçaria. Lá é tudo invertido. Tem lá uma Jezabel maligna que manda dentro de casa. Uma mulher que é contra Cristo, que traz o conselho dos deuses dela para a família e para a nação. Tem lá um Acabe, um homem ímpio e pecaminoso, que não se incomoda de dar a si mesmo prazeres advindos do resultado de usurpação e de crimes. Israel, você pensou que eu era seu igual. Você pensou que não haveria recompensa para os seus erros. Aqui está a sua recompensa. Você vai experimentar uma insatisfação crônica. Não haverá conquista que possa lhe satisfazer. Para cada investimento seu, darei a medida adequada de frustração. Você não terá proveito de suas sementes nem de seu trabalho. Todo o dinheiro que você puder lançar a mão e tudo que você puder comprar com ele, nada lhe trará nem mesmo a mínima alegria. Coloco adiante de você a ruína, o desprezo e a zombaria das nações. Pergunto, qual é a aplicação dessa mensagem para nossas vidas?
nós precisamos avaliar como estamos vivendo. Precisamos avaliar o que nós mais valorizamos, o que é o nosso tesouro, onde está o nosso coração. Precisamos conferir se de alguma forma nos permitirmos ser enganados pelo mal, verificar se fomos conquistados pela ganância, se somos gananciosos. Se fizermos autoexame e descobrirmos que temos errado no trato com nossos semelhantes, se descobrirmos que Deus não está sendo glorificado por meio da nossa vida, então nós já sabemos que precisamos nos arrepender. Gostaria que você entendesse que Deus não permite ser indefinidamente provocado a dar uma resposta ao mal. Os idólatras, os enganadores, os mentirosos e os gananciosos serão recompensados. Pergunto: como escapar da justa retribuição divina? A resposta é: arrependam-se e creiam no Evangelho. Vamos concluir com palavras de esperança. Leiamos os versículos finais do livro do profeta Miqueias, capítulo 7, versículos 18 ao 20. Está escrito: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Deus é misericordioso, Deus é perdoador. Oremos. Pai, te agradecemos pelo ensino, pela disciplina, pelo fogo esculpidor e por todo o refinamento que o Senhor envia para nossas vidas. Acima de tudo, te agradecemos pelo Evangelho, te agradecemos por toda a capacitação e força que recebemos por meio do Evangelho. Te agradecemos pelo sangue de nosso amado Senhor Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Te agradecemos porque o Senhor está perfeitamente junto conosco agora mesmo. Pai, louvamos a sua gloriosa graça. Te amamos, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo com profunda gratidão em nossos corações. Graças a Deus. Que nosso amado Senhor Jesus Cristo se agrade em te abençoar ricamente. Que haja graça para arrependimento, que você encontre graça para conserto, que você encontre graça para progredir na fé. Graça abundante. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir.